ser toda uma ilusão dele, né? Um sonho, algo parecido, né? Mas tudo isso parece que desencadeia um processo psicológico conhecido como contágio psíquico, né? No problema meio ufológico ou psicológico, né? Então isso daí se expande e as pessoas acabam, né, entrando nessa história e desencadeando uma série de processos mentais que levam a essas histórias. Agora uma coisa é certa, alguma coisa está acontecendo, tá? E não é somente ilusório, né? Não é que as pessoas estão vendo, imaginando luzes, que é arquétipo, projeção mandala do Yang, não, isso não acredito muito nessa história. Realmente há fenômenos, né, que são, vamos dizer assim, de origem psicológica e tal, mas há alguns fenômenos que realmente são reais. O que está acontecendo? O pessoal caboclo, como estava dizendo outro dia, não sei se eu falei para você, caboclo da Amazônia, vê essas luzes, caboclo do México, das selvas do México, vê esse fenômeno, o pastor do interior da Espanha, das Ilhas Baleares, vê esse fenômeno, o berbere, né, do norte da África, falando de pessoas que eu tive contato, né, vê esse fenômeno, no sul da Argentina, na Patagônia, acontece o mesmo fenômeno, então, algo está acontecendo. E outra, não é somente um fenômeno meteorológico, um fenômeno, vamos dizer assim, de origem natural. Parece que o fenômeno tem uma certa orientação inteligente, né? E já tem mobilidade, tem uma orientação, eles fazem as coisas com certa consciência, né? Alguns objetos. Agora veja só, em todos esses meses andando pelo interior do Brasil, né? Para regiões mais, digamos, até no pico, perto do Pico da Neblina, com as regiões mais isoladas do mundo, né? Da Patagônia também, né? Que estive no sul da Patagônia, perto já em Punta Arenas, aquela região, todo mundo fala, muita gente fala dessas aparições, mas nenhum deles, como que eu ouvi o relato de pessoas assim do campo, pessoas humildes, analfabetas e tudo mais, nenhum me falou em ETs. E sempre me falam em aparições de esferas e luz, em alguns casos até com agressões, né? Como no caso do Pará, né? O chupa-chupa, né? Mas eu não vi, posso estar errado, de repente eu não vi a pessoa certa, né? Mas eu não vi casos, pelo menos dessas pessoas mais humildes, falando que desses objetos eles são um ETzinho, né? Mas posso estar equivocado, de repente eu vou aí na Amazônia outra vez e encontro de repente a pessoa que me diga, olha, desceu, que nem sabe dizer o que é um ET, né? Mas me diga assim, desceu um anãozinho, né? Da bola de luz. Por exemplo, na Amazônia, agora na altura do Rio Negro, eles chamavam essas bolas de luz, ou focos assim que tinham como uma espécie, a parte de cima não era visível e embaixo tinha um foco de luz, né? Eles chamavam de lobisomem. Isso, não é curioso? Não tem nada, quando me falam isso, mas peraí, lobisomem? No sul é o lobisomem, a entidade, né? O lobo, né? Homem-lobo. E lá não, né? Lá eles diziam que o lobisomem era essa dita cuja luz com um foco, a parte de cima escura, dava a notar que tinha alguma coisa, mas não era bem visível. Esse foco que voava sobre os rios, os riachos amazônicos, né? Chama lobisomem. Então tudo isso, outra, uma informação curiosa para o seu trabalho talvez, olha, foi um caso assim espetacular, está gravando, né? Isso, né? É bom, essa informação é curiosa. Eu estive navegando para o Rio Negro durante uma semana, né? Visitando comunidades ribeirinhas, interrogando o pessoal, perguntando, conversando, né? Interrogatório, aliás. Mas então eu cheguei numa casa de uma família, bem humilde, casa de sapé, né? Não tem televisão, não tem nem rádio, não tem nada nesse lugar, né? Um lugar, aliás, as emissoras também nem chegam, as únicas emissoras que chegam lá são de rádio, né? Os outros têm que ser só por satélite de TV, né? São duas emissoras como chama, duas da Colômbia e outra que chega de São Gabriel da Cachoeira, mas que é só música, só que tocando música. Bem, então, mas eles não têm rádio, não tem nada. Então, eles me disseram ter visto a dita cujo lobisomem, né, sobre ela. Então, eu pergunto primeiro para a esposa, olha, vi a luz, ela como um foco, uma lanterna e tal. Eu vou falar com o marido. Perguntou, isso foi exatamente igual, assim? Assim, parecido tal, só que era como um dragãozinho. Como um dragãozinho. Sim, era um dragãozinho assim, voando sobre a água e soltando fogo pela boca. O dragãozinho. Aí eu pensei, bom, esse homem não está mentindo para mim. Né? Então a conclusão qual foi nesse momento? Foi uma peça preciosa para um estudo de campo, uma pesquisa de campo. Tinha dois observadores vendo a mesma coisa, cada um vendo o objeto de uma forma diferente. Uma vendo o objeto de forma objetiva e outro vendo o objeto de forma subjetiva. Por quê?
o indivíduo tinha visto aquilo segundo os padrões, ele tinha interpretado aquilo segundo os padrões culturais dele. Suponho eu que essas pessoas recebem uma certa educação católica, têm missões abertas e tal. O que acontece? A influência da igreja católica é muito grande. A Bíblia fala de dragões. Não acredito que esse homem tenha visto um dragão em toda a sua vida, nem sequer um desenho do dragão. Não acredito, porque eles não têm livros, não tem nada. Então, eu acredito que ele, induzido pela leitura da Bíblia, tem imaginado na sua mente um dragão. Só que, logicamente, ele não sabe como é muito milagrão, sabe que ele emite o fogo pela boca, né? E projetou isso em cima do relato dele, para dar uma explicação segundo o critério e conhecimento que ele tinha. Então, foi muito bom para contrastar, quer dizer, o fenômeno. Aí que está, no fundo toda a lenda tem uma verdade. A Maria do Rosário, se conhece a Maria do Rosário, né? A professora Tavares de Lima, vale a pena entrevistar, né? O seu trabalho é essencial. Vou te dar um endereço, vou te dar uma série de endereços, tá? Maria do Rosário, uma pessoa que pesquisou o mito do lobisomem, mito das bruxas no Brasil, do sapo, da cobra, tudo que é estranho, feitiçaria no Brasil, uma das grandes folcloristas, né? E ela vai te dizer exatamente isso, né? E vai te mostrar algumas coisas, aí, dar umas explicações sobre o que é mito, lenda, tudo mais. O marido dela foi o diretor do museu aqui do folclore de São Paulo, né? O Rossini Tavares de Lima, né? O famoso folclorista, já falecido. Então, quero dizer com isso que há alguns fenômenos, eles são vistos de acordo com, digamos, com os critérios pessoais e culturais de cada um, né? Mas no fundo esse fenômeno existe. O que é? Não sabemos. Né? Nem minha vez que me reunia com vários colegas e formei um grupo chamado GICT, Grupo de Investigações de Fenômenos Extraterrestres. Tá? Isso está até no jornal, que nos entrevistar aqui na época. Então a gente fazia, já tinha orientação mais ou menos científica sobre o assunto, né? Então, lógico, éramos adolescentes, eu tinha naquela época 14 para 16 anos, também comecei com 14 com o grupo 16, né? Então, aquela garotada a gente está entusiasmada, né? Pô, deve ser extraterrestre. Né? Nenhum de nós julgava que podia ser espírito, ser de outras dimensões. Achamos que era realmente extraterrestre de carne e osso vindo nas espaciais, né? Mas felizmente a gente vai evoluindo, né? E vai entendendo o fenômeno de outra maneira. E o fenômeno folclórico me chamou a atenção porque já nos anos 70, acho que no ano próprio em 78 ou 80, não tenho certeza, entre 78 e 80, o Faleiro, eu já mantinha contato com o Faleiro naquela época, quando eu mantinha correspondência com ele, né? Eu só via conhecê-lo agora, ano passado, né? Então ele me mandou o livrinho dele feito em... né? E aí me chamou muita atenção, porque ele era um livro curioso, que estava bem documentado, ele pegava livros, né, de folclore brasileiro e contrastava, né? Porque era uma lenda com o que o pessoal havia visto. Né? E a coisa parece que batia, né? Então acho que a coisa deve ir por aí, né? Ou seja, no sentido de que as interpretações populares que se dão, né, estão relacionadas com o mito, com a lenda, né? E com os OVNIs. E realmente eu fui vendo isso no próprio Portugal, com o Ministério da Virgem de Fátima, que é um fato curioso. Eu estive com o Joaquim Fernandes. O Joaquim Fernandes é um amado de conhecer. A filha não é esposa dele, não, a filha, né? Acho que não, pelo menos. Eu me lembro não, porque eu estive num congresso em 94 no Porto. No congresso, olha, a gente fala mal dos portugueses. O português é povo inteligente, meu amigo. Isso é besteira. Brasileiro que é burro em muitos aspectos, porque eles fizeram o melhor congresso de ufologia que eu vi na minha vida. Seríssimo, científico, dentro de uma universidade no estado do Porto, com a presença de astrônomos físicos falando seriamente do assunto como tem que ser falado. Eu me lembro que teve congressos bons em Brasília, na época que vinha o Heineck, isso foi uma época áurea, assim, vamos dizer, né? Tava apesar que ele estava um pouco doido, mas era uma pessoa assim, eu não posso criticar, tenho tantos amigos nessa área, só posso criticar o trabalho dele, mas como pessoas eu não critico, mas eu tenho bons amigos aí que estão piradíssimos, aliás, né? Pô, mas é gente boa, isso não impede que eu seja amigo deles, né? Até me divirta contando essa história, né? Que eu acho que existe até gente mais boa nesse meio até esotérico e ufológico, que por aí, em outros círculos, até científicos, tá? Que o pessoal meio ranzinza, pessoal bastante... Tá? Eles... Faz o seguinte, você grava isso com ele vai te falar, tá? Você mantém off, você lembra da história, tá? Você pergunta uma coisa, isso foi aeronáutica, ele vai te falar, acho que não vai ter nenhum problema. Ele foi chamado pelo pessoal da aeronáutica, e mostrando para ele um comandante, ele vai dizer até o nome da pessoa, não vai ter nenhum problema. Quem falou ali do grau, né? Acho que o quarto é de Belém. Aqui acho que é o primeiro, o segundo que falou. Bom, então ele falou com uma pessoa, um tenente, coronel, algo assim,
E essa pessoa, ele mostrou o livro, naquela época, o livro e fala, esse é um exemplar que é do gabinete do presidente, da presidência da República. Né? Ele pegou rapidamente aquele livro, quando vira assim, uma página rapidamente, a pessoa arrancou, né, as pessoas arrancou o livro da mão dele. Não, esse é um livro que pertence ao gabinete da República, você não pode consultar. Tudo bem e tal, né? E ele tinha reparado, naquele momento que ele pôde abrir o livro, ele viu que tem uma série de anotações ao lado dos casos que ele tinha escrito, né? Então ele chegou à conclusão que aqui nós estamos usando o livro para contrastar as informações que eles tinham com a classificação que o Flávio tinha feito. Logicamente, aquele pessoal leigo não sabia nada sobre nada. Ele tinha perguntado como ele conseguia tanta informação e tudo mais. Aí essa pessoa ele mostrou, ele me disse, isso foi, me chamou a atenção, um mapa, assim, tem uma cortina, abriu um mapa de São Paulo, um mapa grande na parede. Nesse mapa, do lado esquerdo, tinha uma série de alfinetes, também, com marquinhas, acho que de cores, do lado direito também. E sobre o mapa, os alfinetados, né, vários pontos, que eram locais de pouso de OVNIs, segundo o quadro lá, no estado de São Paulo. E tinha tudo isso documentado e ao lado anotado o lugar e com uma explicação, né, equivalente a cada um dos locais. Então esse levantamento, né, isso falou que ele mostrou para ele esse quadro. Não duvido, viu? Não duvido, porque realmente a coisa vai por aí. Depois que eu vi o negócio lá de Belém, né? Coisa possível, porque realmente as coisas aconteceram, foram documentadas, né? E me convenceu. Então o Flávio teve aí, eu não sabia que ele tinha sido fechado pelo DOPS, né? Isso eu não sabia, mas com certeza ele foi chamado, né, pelo pessoal. Acho que ele falou para mim alguma coisa no interrogatório. Não estou lembrado agora. Ele passou no interrogatório. Mas o da aeronáutica, sim, foi chamado e na época parece que ia colaborar ou alguma coisa assim. Não sei se realmente chegou a colaborar com eles. Só que realmente era muito fechado e eles não passaram muita informação para ele. Ele viu que eles tinham, eles mostraram, né, interesse pelo caso e ficou por aí. Que, aliás, o mais interessante agora para estudar hoje em dia, né, para você gravar. Então, na Espanha, tem um programa chamado La Máquina de la Verdad, a Máquina da Verdade, no qual foi apresentado, é assim, usa-se o polígrafo, né, o detetor de mentiras. Então, estiveram vários ufólogos presentes, me parece que esteve o Salvador Freixedo, esteve o Juan Ballester Olmos também, né, entre eles, e acho que tem até Manuel Carvajal, não sei se você conhece também, da nova geração ufológica espanhola. Bom, eles estiveram interrogando o Sisto. E no final, fizeram uma pergunta, né, direta, depois já no final fazem as perguntas que é para a máquina analisar, né, eles botam os eletrodos, e aí fizeram a pergunta, mas você realmente teve contato com os extraterrestres, né? E nessa pergunta a máquina acusou mentira, que ele estava mentindo, né, na história, né? E ficou assim mesmo, que ele mentiu e tudo mais, né? E veio um cara da Inglaterra, quem falou, cara, essa máquina é um inglês, como especialista, tal, né, nessa máquina, né, faz uma análise. Apesar que também se demonstrou, parece recentemente, que essa máquina não funciona muito bem, até deixaram de usá-la nos casos criminais nos Estados Unidos, né? Parece que não funcionava. Mas veja só, aí depois também se discutiu outra coisa, porque parece que o Sisto recebeu um dinheirão para participar desse programa. Ficou meio escondido, aí veio à tona a história, que ele teria recebido possivelmente mais de meio milhão de pesetas, que seria por volta de $5.000, possivelmente, talvez mais. Talvez ele tivesse recebido para participar do programa, né? E outra coisa também, o próprio Fausto Santos Filho acusava, né, na época de 78, acho, quando a Voyager passou por Júpiter, de que umas fotos tinham saído na revista Manchete, que teriam sido vocês conhecem as fotos do Cistopata. Hoje eu descobri uma carta do Fausto Santos Filho, né, dizendo, cara, por escrito, que ele naquele dia, mandou a carta, ia receber a visita de um fotógrafo da pessoa que tinha falsificado as fotos, tinham feito o truque das fotos lá na redação, né? Que a coisa que dizia que aquilo era realmente um truque, uma montagem, né? Uma fraude total, né? Então estava aí, né? A coisa é essa. E outra, recentemente o Chaves esteve na Espanha, eu acho que foi ano passado, começou ano passado, estou atrasado. Ele foi dar uma série de congressos, começou a cobrar muito caro, me parece. E aí houve um problema com uma moça que se encarregou de fazer as palestras, organizar as palestras deles em Madrid, e parece que não veio muita gente, parece que não teve público, e
E o Charlie queria receber mais do que realmente tinha, que daquela gente, ele calculou no 60 pessoas e queria cobrar para 60 pessoas só. Eles colocaram no... Eu fui nessa igreja, deixa eu ver se eu lembro o nome do povoado, há uns 40 quilômetros de Madrid, mais ou menos. Vou ver se eu lembro. Bom, aí eles, na igreja, eles quebraram uma lápide que tem com os nomes de pessoas que moraram na Guerra Civil, quase todas as igrejas na Espanha têm, eles quebraram e pintaram na parede, né, um símbolo, a cruz, né, a cabeça para baixo, né, escreveram e frases assim, atacando a igreja e tudo mais, né, e falando sobre alguma coisa sobre o demônio, não lembro exatamente, mas a cruz que você para baixo eles colocaram e algum outro símbolo mais satânico que eu não estou lembrando. Tá? Eles colocam aquela estrela. Pentagrama. Pentagrama, tinha um pentagrama, exatamente. Né? Tudo pintado com grafite, né? Feito grafitado. Né? E falei com o padre lá da igreja, parou da igreja e me disse, mas isso aqui são gamberros. Gamberros lá é bagunceiros, né? Tal, né? E tem muita, que há uma confusão, parece que o pessoal, alguns bagunceiros, se apropriam desses elementos da magia negra, né? E jogam isso em cima, mas sem nenhuma estrutura, não tem uma seita estabelecida, isso não rapidamente, se quiser gravar pode, né? E então eu cheguei lá e liguei para um cara, aí tem o endereço dele, da pessoa, é interessante se contatar com ele, viu? Então o que acontece? Eu cheguei em Manaus e liguei pro, aí como chama ele agora? O Tinoco, não, o Tinoco, que é o que escreve sobre poltergeist, né? Que tem vários livros sobre poltergeist. Então eu liguei para ele porque não tinha referência nenhum ufólogo em Manaus. Né? Falei, bom, Tinoco, que está na praia de psicologia, com certeza vai conhecer o bem da ufologia. Acontece que ele não estava lá, né? Está viajando para São Paulo, aqui para São Paulo. Falei com a esposa, perguntei para ela, olha, você conhece algum ufólogo aqui? Ah, temos um amigo nosso que é o Castelo Branco, não sei o que, Roberto Castelo Branco. Não é Renato? Não é Renato, é Roberto. Renato é um escritor, Castelo Branco, que ele era de pré-história, teve sua arqueologia. Piauí e tal. É isso, que aliás parece que você conhece a arqueologia também, né? Sou fanático por arqueologia. Eu acho que eu tenho muito mais livros de arqueologia que de ufologia, para falar a verdade, né? Então, eu entrei em contato com esse rapaz. E ele é um contatado, ele disse que tem uma experiência, né, mística e tal, tive contatos telepáticos com ETs. E ele me apresentou esse rapaz, que é o Sérgio, tá? O autor desse livro. Né? E os dois parece que eles começaram com a ufologia científica. Veja que curioso, né? Eles têm uma linha assim, de pesquisa científica. Aliás, até hoje se confundem um pouco, porque tem momentos em que você acha, bom, esses caras aqui eles estão totalmente trabalhando assim na área científica, porque eles pesquisam, vão, entrevistam o cara, né, e tudo mais. Né? Então o Sérgio, ele me apresentou o Sérgio, uma pessoa realmente fantástica. O cara montou na casa dele, um quartinho dele, uma espécie de centro de relaxamento, com um altarzinho. E tem, acho que, não sei se é o Hilarion ou outras entidades da Fraternidade Branca, né? Você conhece bem a história, né? Da Fraternidade, né? do Saint Germain, um desses avatares ele colocou. Né? Então ele me contou que a esposa dele, em tal época, não sei em que ano, ela recebeu as mensagens e ela começou a transcrever essas mensagens. E o resultado é esse livro, que diz ele, eu não li inteiro ainda o livro, que muitas coisas que falou naquela época, na época da Viking, que eu conversei com a Viking Martin, batem com o que o ET falou para ele. Tá? Isso mais ou menos está. No mínimo é curioso, tá? O mínimo é bem curioso. Então ele decidiu publicar com o dinheiro dele, fazer uma edição limitada lá em Manaus, né? Essa história. O cara é advogado, ele é procurador do banco, de um grande banco lá de Manaus, tá? Assim, uma figura até respeitável, né? Um cara muito simpático. E então ele contou essa história e tal, e veja só, ele gosta muito de fazer pesquisa de campo, tem essa outra vertente dele de ir atrás, entrevistar pessoas. Então ele me contou uma estranha história, que naqueles dias que eu estava em Manaus, isso em outubro do ano passado, ele disse o seguinte, que tinha sido visto um objeto cair na periferia de Manaus, como um meteorito ou algo assim. Logo em seguida, uma pessoa que estava caçando, andando pela noite no meio do mato, encontrou um bicho, uma coisa pequena, assim, uns 10 centímetros de altura, né? Que ele não sabia se aquilo era um pássaro, se aquilo era um morcego, se aquilo era um macaco. Era um bicho estranhíssimo, né? Pegou, estava morto, né? E levou para o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, e então foi examinado o bicho. Então ele ficou sabendo dessa história, o Sérgio, ele foi atrás, foi no INPA, né? E até conseguiu uma fotografia, ele não conseguiu fotografar o bicho que estava dentro de um negócio formal, estava muito ruim, mas conseguiu a foto do cara
que tinha pego o bicho entre o próprio ímpar. Pediu um negativo emprestado e fez uma cópia, né? O bicho assim, e ele fala que o bicho mais estranho tudo parecia o ET do filme do Spielberg, né? Que tem um jeitinho do bicho. E fala, a foto estava muito ruim, mas realmente o formato daquela coisa, né? Era meio assim, parecia mesmo o bichinho do ET, né? Mas podia ser, não sei, qualquer outra coisa, uma massa meio amorfa, né? Então o cara do ímpar falou para ele o seguinte, que aquilo lá, para ele, era um pássaro possivelmente com alguma mutação genética, pelo jeitão. Parecia um bicho estranho, né? Que devia ter sofrido um pássaro, porque apresentava apêndices semelhantes a asas, né? E ficou nisso a história. Mas eu achei curioso que, no mínimo, eu vi que ele tem uma certa preocupação de procurar, pesquisar, né? E ter esse livro. Então, no mínimo, é curiosa a história para ser pesquisada. Eu te recomendo que você escreva para ele, né? Fale até que eu te presentei com o livro, quer ficar contente, né? E procure pesquisar esse caso. Um caso amazônico, eu acho estranho, porque a Amazônia a gente não tem muita referência. E outra, ele pode ser um bom informante nos casos amazônicos. Ele me deu ele e o Roberto me informaram. Foi a primeira vez que se soube casos de chupa-chupa, pelo menos assim, o que eu soube, né? Na região amazônica, em Presidente Figueiredo. Né? Parece que a coisa, que eu averiguar, ela veio da Paraíba, segundo o que eu vi, coisa que nem o Daniel sabia, né? Que não teve lá, e foi entrando para o Maranhão depois, né? O Maranhão e Pará, e entrou na Amazônia, porque naquela mesma época aconteceu um caso semelhante de chupa-chupa, segundo esse pessoal. Né? O Daniel também desconhecia o fato, eu também desconhecia, acho que a maioria dos ufólogos desconhecia isso, né? Porque essa região realmente é inóspita, né? Amazônica. E depois soubemos uma pessoa, o Daniel e eu soube através do menino da Venezuela, que houve casos semelhantes na Venezuela. Né? Aconteceram naquela mesma época. E depois a coisa desaparece. Né? Na coisa de 78, 77, 78. Né? Então, é mais ou menos aquela história do Dino também, que o cara recebe as mensagens, umas coisas do passado, sei que é verdade, precisaria ver, que me levou de carro por todos os lugares. Né? Foi ótimo até, né? Conseguiu porque sem carro você não faz nada nesses lugares, né? Então fomos para o lugar. E aí eu fui com outro cara que também, ele não é muito pesquisador de OVNIs, ele é mais arqueólogo, mas ele se interessa muito por psicologia e ufologia, né? Chegamos na cidade e tinha um caso, estava acontecendo aqueles dias, um caso de pirogênesis, né? Está acontecendo, vou ver, nunca vi isso na minha vida, vou correndo. Meu amigo, eu cheguei na casa da pessoa, uma família super pobre, né? Assim, quase miserável. A casa era da alvenaria, mas o pessoal muito pobre, a casa quase caindo nos pedaços. Pô, dava dó realmente do pessoal, porque primeiro eles tinham, o sofá tinha pegado fogo. O sofá, tava metade do sofá meio queimado, fotografei tudo, né? Mesa da sala queimada, um aparelho de rádio, um gravador, um buracão, o único aparelho de rádio que o senhor tem na casa dele com um buracão queimado. Vou no quintal, 3 colchões queimados, caras, tem no fundo da casa. Tá? Roupa queimou, toda a roupa da família. Viu o armário, tudo queimado por dentro. Eu falei, uma de duas, essa família está totalmente louca, né? Botando fogo em tudo da casa, né? Ou realmente um caso verdadeiro. Né? Aí o curioso do cara, assim, totalmente analfabeto, né? Acho que nunca leu algo possivelmente sobre isso, né? O cara falava assim, é o seguinte, quando ia começar aquele fenômeno, ele dizia que ele tocava o extremo, ele via um negocinho começar a pegar fogo de dentro para fora, não era de fora para dentro, de dentro para fora pegava fogo na luz. E ele tocava, digamos, na borda, no extremo do sofá, e estava super quente, mas não estava pegando fogo nesse lado, né? Super quente. E na outra extrema começou a chaminha aparecer. Né? Ele corria, pegava uma pau, jogava água em cima, tudo bem, atrapalhando. Até uma criancinha quase se queimou numa rede e pegou fogo. Então, um bebê de um aninho e pouco, né? Estava na rede e pegou fogo também, né? Bom, que negócio. Eles falaram, eles mudaram para casa da cunhada, lá e continuava o fenômeno. Pô, será que na casa eu nunca vi isso, é para psicologia, sempre tem uma fonte, né? Nos casos sérios da psicologia, né? O epicentro, que se diz, né? Então, aí fica assim a dúvida, pô, eles não falaram nada de ninguém, eu perguntei de alguém da família, eu falei assim, normal, né? Aí chegou a falar com o padre, vou falar com o padre. O padre é um cara novo, de 30 e poucos anos, da teologia da libertação, um cara ser super aberto, né, tal, as suas ideias revolucionárias, né, sem terra, um cara muito bacana, né? E ele tinha feito o curso com o padre Quevedo, de parapsicologia, veja só, o cara manjava e tudo, né? Ele falou que ele chegou um dia, finalmente, na casa do cara,
e que ele viu o negócio começando a pegar fogo na sala, já estava pegando uma lasquinha, o negócio expandindo fogo no sofá. E um garotinho de 7 anos, bem esperto, né? Falou, seu moço, eu vim aqui, a gente viu um negócio aqui no céu, foi ano passado, 94, outubro de 94, e o negócio assim, era um negócio estranhíssimo, o garoto escrevia, né? Era, eu digo, gente era alfabeta, mato mesmo, caboclão do mato, né? Tinha visto uma estrelinha aparecer no final da tarde, quase no zénite. Dessa estrela apareceu como uma nuvem que envolveu a estrelinha e formou um anel. Ele falava assim, esse moço é como nuvem, mas ele brilhava. Não é como nuvem, falava. Então ele era fitigoso, né? Possivelmente era uma nuvem e não tinha luz própria como essa estrelinha que ele dizia. Esse negócio se expandiu, esse aro, né? E formou que disse, a folha da palmeira. Eu queria dizer para mim, né? Era uma folha de palmeira, só que o negócio é essa composição de nuvem que ele dizia, né? Barrinhas assim, uma folha de palmeira, e no meio essa estrela. Aí ele escreve, de repente, essa estrela, ela saiu e foi descendo, deixando um rastro igualzinho com o mesmo tipo de nuvem da outra. Desceu até perto do horizonte e fez depois mudou a trajetória reta e fez assim um ângulo, né? Quase reto. Depois começou a desaparecer o rastro, primeiro começou a desaparecer não sei se o rastro de trás que tinha, ou o segundo rastro que tinha feito, o primeiro rastro que ela fez, e logo em seguida a palmeira. Começou a se desvanecer, falar que, não usava essa palavra que eles não sabem, né? Usar essa palavra, mas ele dizia que aquilo foi desaparecendo. Eles não conhecem também essas palavras, de integrar. Tem que falar uma forma bem engraçada, tem que falar muito simples para ele, né? Então, ele desvaneceu e por último foi aquela última estrela da estrela e por último a estrela desapareceu. Isso se repetiu 3 noites seguidas. Tá? Aí o garoto foi de uma precisão tremenda. Eu fui falar com a avó dele, contou o mesmo caso para mim. Depois eu encontrei umas pessoas, uma comunidade mais adiante, contando o mesmo caso. Isso dentro do segundo. Tá? Eu não vou. Cheguei em outra comunidade perto e tinha acontecido um caso de poltergeist. Os caras falaram tão assustados lá, né? Porque a semana passada, a semana anterior, que chegaram lá, tinha uns trabalhadores que cortavam carnaúba e os caras estavam morando em uma casinha que eles guardavam folha de carnaúba. Né? E de repente começaram a voar objetos, estavam dormindo e tem uns coquinhos da carnaúba que tinham deixado uma folha dentro do quarto. Né? Eles eram 8 caras dormindo num quartinho minúsculo, né? Eu vi, né? E aí aquele negócio começou a voar e bater na cabeça deles, uma faca, ela virou, mas ela não se engravou na porta, ela bateu com o suporte dela, né? Contra a porta. E os caras ficaram assustados, começaram a repetir. O lençol era puxado, né? Vou precisar falar com esses caras, né? Aí eu conheci 4 testemunhas dos 8, né? Falei com cada um deles. Um estava bêbado num bar, né? Totalmente bêbado, já tinha tomado um monte de pinga. Mas o cara falava, né? Eu acho bem lá, né? Depois falei com outro rapaz que confirmava o que ele dizia. Depois encontrei outros 2 caras que também contavam a mesma história, né? Falei, eu preciso. Se fazer uma semana o fenômeno deve estar acontecendo. Aí descobri o dono do casebre, né? De barro. E era até mais ou menos grande, né? Um depósito para fazer canal. No meio do mato. Eu falei, vai ser, no mínimo, vai ser gostoso, né? Passar a noite na casa. E fui com esse meu amigo, essa minha amiga, fomos justamente, chegamos um pouco antes do horário que se manifestavam as coisas, que era entre 9 e 11 da noite, né? Só que a gente passou lá, entramos lá, com lanterna, tipo filme mesmo, né? Chegamos com um filme, botamos umas velas em cima da mesa para dormir no lugar, que a luz da bateria não dava, né? A gente não viu nada, né? Não vimos nada. Mas não sei, o pessoal estava lá assustado e tinha visto o negócio. Aí chegamos na cidade, né? E acontece esse caso de pirogênese, e outro que tinha acontecido um ano antes. E mais, rapaz, teve um cara, eu cheguei no correio e perguntei, olha, tem aqui algum negócio? O pessoal fala que aparece luz aqui à noite, falei para a menina do correio que tinha sido engraçado comigo, acho que tinha simpatizado, né? Vem cá, olha, é o seguinte, tem um cara que mora aqui fora da cidade, só que, sabe, nem fala que foi que falei, porque ele está super nervoso com o pessoal, não quer que fale nada do negócio óbvio, né? Me dá o nome do cara, eu localizo, né? Mas não fala que fui eu, tá? Porque o cara está super nervoso. Foi muita gente na casa dele e tudo mais. Então eu cheguei na casa dessa pessoa, uma família, essa já tinha um certo nível, um certo status na cidade, né? Mas era gente simples, de qualquer jeito, não era gente muito culta. O comerciante, ele tinha um abatedouro de aves, né? Então eu falei primeiro com a esposa dele, ele tem uma fazendinha bonitinha na saída da cidade, tem uma parabólica, tá? Uma gente simples, sem estudo, né? E aí o cara falou, tal, eu falei, me apresentei e tal, para jornalista da Espanha.
E foram muito agradáveis. E a mulher, assim, muito, você não notava, pelo menos ela fala com entusiasmo e até com medo do negócio que ela viu. Porque é o seguinte, eles tinham visto uma luz, na parte superior, uma bola laranja e cercada em volta com umas luzinhas azuladas, em um meio assim escuro do objeto. A foto estava muito ruim, mas era só contornado, tá? Parte de cima muito brilhante laranja. Primeiro foi a empregada deles, tinha acho que 6, 7 testemunhas, tem criança, uma empregadinha, outro cara que trabalhava, 2 garotos que trabalhavam com eles, né? Foi com o marido. Então a empregada viu o primeiro objeto descendo a uma distância que depois eu medi em passos e tudo, dava 35 metros da casa, numa parte da fazenda, do fundo da fazenda, né? E ficou a uma altura que calculei pela antena parabólica que eles tinham lá de uns 3,5 metros de altura, ficou flutuando o objeto. Aí veja que curioso, eles disseram que aquilo tinha um cheiro como de ovo podre, né? Enxofre, né? Possivelmente, né? Falei, pô, ovo podre. É curioso que tem outros casos que relatam a mesma coisa, né? Esse cheiro de podridão emitido por objeto. Então era um negócio meio forte, bem forte, né? O cheiro. Então a moça parecia que realmente ficou com medo, ela não sabia que era aquilo lá, né? Chamou o marido pegou a arma, mostrou até a espingarda que ele tinha puxado lá de dentro, né? Os caras apavorados, aquele objeto ficou lá, parado, estático no ar, e depois de repente ele me disse que aquilo foi como, fez assim, desapareceu como um foco de luz a alta velocidade, indo no sentido horizontal, mais profundo, né? Em profundidade. Desapareceu. Acabou. 2 dias depois o objeto voltou a aparecer, só que no outro fundo da casa, né? Aí estava o marido, veio também, o cara estava com um cão-fila, falou que pegou, botou o cão-fila na frente dele, deu uma espingarda lá, que estava super apavorado. Isso aconteceu agora, foi no mês, acho que de agosto do ano passado, né? Deu tudo gravado e tal, né? Eu fiquei muito surpreso, e outra coisa assim, eles relataram, a esposa, né? Que ele entrou no quarto, a menina empregadinha, que eu falei também com a menina, né, acho que tem 12 anos, a menina, ela tem um quartinho dela, né? Então eles viram, a menina avisou a moça, né, a patroa, de que tinha uma luz que estava iluminando todo o quarto por dentro, só que não sabia de onde vinha a luz, porque a janela estava fechada, né? Então a mulher verificou, viu o quarto realmente com uma luz iluminada, né? Que parecia ela pensar que provinha da janela. Então o que eles fizeram? Pegaram, fecharam a porta do quarto e foram dando a volta pelo quintal e foram ver se tinha alguma luz, né, de fora, algum foco de luz. Né? E não tinha nada. Né? Aí voltaram para o quarto e continuaram essa luminosidade do quarto. Né? Até que depois parece ter desaparecido. Presumidamente esse é o relato, né? Olha, eu fiquei muito surpreso por as características, e muito tarde, acho que da noite, mas vi um clarão, eu confesso ter visto um clarão grande sobre a casa, realmente, uma luz muito intensa sobre a casa. Aí chegou, aí começaram no dia seguinte, os dias subsequentes, vieram um montão de gente, toda a cidade veio lá, até ele ficou nervoso, porque o pessoal tentou invadir a casa dele, teve que ameaçar o pessoal lá, então eu falei, olha, eu a troco de que eu vou contar essa história aqui? Foi uma pretensão, e realmente por isso a moça da cidade estava assustada, não queria falar, não queria contar que era ele o cara, né? Para não inventar qualquer tipo de pretensão. Ficaram um montão de gente na grade da casa, né? Em volta no cercado, ficaram lá tentando entrar, porque queriam ver o disco voador, falaram, pô, esse pessoal tá louco, né? E eles estragaram a grade dele, jogaram uma pedra lá, mas estragou uma parte do carro dele. Realmente, pô, ou o cara está louco, realmente, né? Ou todo mundo, essa família toda esquizofrenia em geral, né? Ou realmente aconteceu alguma coisa aqui, né? Então, mas não teve ET, aí que está o negócio. Não vi nenhum ET nessas histórias, mas essa luz aí estava aí presente com essas características. É isso. Então na ilha do está gravando, né? Na ilha do Caju, do delta do Parnaíba, né? Existe então uma série de tradições. Então eu fui da ilha do Caju até uma outra ilha, onde morava um senhor, tem uma igrejinha, um lugar super isolado, né? E daí ele me contava o seguinte, que existia o cabeça de cuia, que era uma entidade aquática, esse ser saía da água, né, emergia um pouco da água, e ele tinha uma cabeça grande, olhos enormes, né, e um corpo pequeno. E ele geralmente agitava o barco e assustava o pessoal dos barcos, né, de pequenas canoas, embarcações. Né. Eu vi um desenho e uma estatuinha que o pessoal vê isso em 7 cidades, que também tem a tradição do cabeça de cuia. É um perfeito ET, Você não trouxe? Eu trouxe, tem uma estatuinha, depois tu usa. Se quiser fotografar aí também. É o verdadeiro ET, a figurinha do cabeça de cuia. No momento que você falou nisso. Eu cheguei no mês de setembro, finalzinho de setembro, Alto Rio Negro,
Então lá no lugar, como disse, são os lugares mais isolados do planeta Terra. Por isso que eu fiquei louco com aquela região. Estou louco para voltar, aliás, na fronteira Guianas, porque é uma região misteriosíssima demais, né? Então, aí cheguei em várias comunidades, o pessoal aterrorizado, porque essa luz, o lobisomem que eles diziam, estava apavorando a moçada, parecia tudo via sobre a água, o pessoal assustado. E numa povoação, numa comunidade, umas 30 pessoas, pelo menos 15 tinham fugido, por quê? Porque tinha aparecido um Mampiguari. Ouviu falar do Mampiguari? Puxa, rapaz, isso aí é uma história extraordinária, posso te mandar material. O David Warren, que é um ornitólogo que trabalha no Museu Milugeld de Belém do Pará, ele fez até uma expedição, acho que há 2 anos, 1 ano e meio atrás, para localizar o que ele julga ser uma espécie de preguiça pré-histórica de Warren. Ele esteve no Museu Milugeld. Aliás, veja só a coincidência da vida. Ele é amigo de trabalho na sala ao lado do Daniel Revisto Giese. É incrível. Junto, tá? O Daniel aqui é amigo do Daniel, aliás, né? Então eu cheguei nessa comunidade, o pessoal apavorado com Mampiguari, tinha ido embora, 15 negros tinham ido embora. Foram para outras comunidades morar com parentes lá, porque estavam com medo, que o bicho viram, o bicho berrar à noite e tudo mais. Nossa. E vejam, apareceram essas luzes. Né? Eu fiquei assim, pode ser de repente um animal não descoberto, né? Mas eu não sei, estou falando, eles não associavam com as luzes, mas as luzes estavam aparecendo também na região. Tá? Eles não faziam essa associação. Tá? Não vou mentir nesse aspecto. Simplesmente diziam que eles viam essas luzes que estavam aparecendo, que era o lobisomem, para eles eram 2 coisas diferentes, associadas, né? Sem conexão nenhuma. E tinha uma Mampiguari que tinha aparecido também naquela mesma época, dessas luzes todas, né? Na região, e estava assustando o pessoal. Aí veja só também o destino que é engraçado. Aqui em São Paulo, no metrô, eu conheci uma moça, que era do Acre, e apresentou o irmão. Aí não sei, conversa bem, né? Ele era garimpeiro, cara, né? E falei do Mampiguari. Ele deu assim, meio desconfiado para mim, e eu falei, olha, falar alguma coisa errada? Não. Mas vem cá, você viu o Mampiguari? Eu falei para ele assim, você não vai, acho que você não acredita, né, nessas coisas. Não, eu falei com jeito. Aí quando eu falei para ele que tinha falado com jeito, que você Mampiguari, o cara se sentiu à vontade para falar, né? Então ele me disse, é um rapaz até assim, 30 anos, parecia que estava fazendo universidade e tal, e ele não tinha visto, mas ele tinha ouvido uns berros tremendos no meio da floresta, no Acre, na zona do garimpo, né? E o pessoal dizia, né, que aquilo lá era uma espécie de índio velho e peludo, os caras diziam, né, o Mampiguari, que ele estava pela floresta lá soltando esses berros, né? E tem ouvido, um negócio meio medonho, ele falou. Agora não viu, ele viu muita gente falar desse bicho e tal, né? Então a teoria desse cara é o seguinte, que esses seres estariam associados com os OVNIs, tá? Ou seriam viajantes, os caras nessa espécie de um bicho que os caras jogam na Terra para testar ele, né? Aqui, qualquer coisa assim, né? Sobre a Terra, a teoria é curiosa. Ou então que eles estão relacionados com fendas espaço-temporais. Os bichos, eles entram aqui por alguma fenda e desaparecem por ela também ao cabo de alguns minutos.